Olá, eu sou Alexandra Rezende, advogada previdenciarista. E hoje eu estou aqui para trazer um assunto de extrema importância e relevância para a advocacia. Como garantir o benefício do seu cliente, pensão por morte, sem ter que recorrer à justiça. Nós sabemos a dificuldade que é para se conseguir o benefício, dependendo unicamente, exclusivamente da justiça. E hoje eu vou estar aqui trazendo esse assunto para você, advogado, que milita na área previdenciária e que pode se beneficiar dessas informações e de todas as dicas que eu vou trazer aqui hoje. Eu peço desculpas a vocês, a minha voz não está muito boa hoje e eu vou fazer um minutinho só para esperar o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Eu assumi o compromisso de estar hoje aqui trazendo esse assunto, então mesmo com a voz, com a dificuldade, eu vou estar firme aqui, pelo menos até uma meia hora, para a gente poder estar tratando desse assunto de muita relevância, né? De muita importância para as famílias que passam por essa situação de perda e vai depender do benefício pensão por morte. Então, vamos esperar mais um minutinho, tá todo mundo aí ligado. Agradeço a participação de todos. Vamos lá. Com a pandemia, esses casos eles aumentaram vertiginosamente nos escritórios. E as mudanças foram muitas. A pensão por morte vem sofrendo mudanças significativas desde 2015. E hoje eu vou trazer informações importantes para que você que milita nessa área possa garantir o benefício do seu cliente já na esfera administrativa. A pensão por morte é um dos benefícios garantidos para aquele que é segurado, seja ele aposentado ou se ele está contribuindo em qualidade de segurado. E quando vem a óbito, seja homem ou mulher, vai garantir para os seus dependentes um benefício para sustentar essa família. Conforme eu falei, desde 2015, ele vem passando por situações de grandes mudanças. E a importância do advogado ser atuante nessa área, saber o que está fazendo, para que esse cliente, essa pessoa que já está passando pelo luto, não fique tanto tempo esperando um benefício, não dependa da justiça. O sinal tá normal, gente? Dá um joinha para mim, só para eu saber. Então, o assunto hoje, como garantir o benefício do seu cliente, pensão por morte, já na esfera administrativa. Eu vou discorrer sobre o assunto e nós vamos disponibilizar aqui, vocês podem fazer suas perguntas aqui embaixo na caixinha, que no final da live eu vou estar respondendo cada um de vocês na medida do possível. Então vamos lá. A pensão por morte é um benefício que o INSS concede àquele que contribuiu ou está aposentado. Passou por muitas mudanças e por conta dessas mudanças, hoje a importância de fazer um processo administrativo bem estruturado, bem fundamentado, para garantir que esse benefício ele seja concedido da forma mais rápida possível. Ele é concedido para os dependentes daquele que era segurado do INSS. Existem 3 classes desse segurado. Tem a primeira classe, que é o cônjuge, o filho, e aquele que tem a união estável, que a gente fala companheiro ou companheira. Tanto o homem quanto a mulher, eles podem se beneficiar dessa pensão deixada por aquele que partiu.
Só que com essas mudanças vieram uma série de exigências. Exigência com relação ao tempo, à idade, tempo de contribuição. E aí a importância daquele que vem precisar desse benefício, sabe, procurar um advogado especialista na área, que sabe o que está fazendo, para que garanta. Por exemplo, eu tive casos aqui em que a pessoa vivia, não era casada, né, tinha só a escritura de união estável, e eu via um processo bem fundamentado, onde você vai pegar as provas corretas, toda a lista de provas que o INSS pede, demonstrando essa dependência econômica. Você vai conseguir ter êxito, que ao invés da justiça, você vai esperar 1 ano para esse processo ser saneado, para esse processo ser trabalhado e estar maduro, né, como eles chamam. Esse processo vai estar maduro para conceder, para ser dada uma sentença. E às vezes vai ter que passar por audiência, por oitiva de testemunha, por depoimento, para se comprovar essa relação de dependência econômica. Antigamente, antes de 2019, já tinham acontecido muitas mudanças com relação a esse benefício, que vieram através de portarias, de medidas provisórias, mas a grande mudança que foi sentida agora foi com relação ao cálculo. As viúvas e os viúvos foram pegos de surpresa com relação ao coeficiente desse benefício. Para vocês terem uma ideia, um exemplo, a pessoa que era aposentada por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, que é o nome correto hoje, o coeficiente de cálculo reduziu significativamente. A pessoa ela sofre quase que 2 reduções. Se ela era contribuinte, explicando melhor, se ela era contribuinte e ela não era aposentada, ela é aposentada por invalidez e essa aposentadoria é transformada em pensão por morte. Então, há um redutor significativo. A exemplo, se a pessoa ganha R$3.000, o redutor vai quase que metade disso, vai 1.600. E aí também a questão das cotas, que elas não são mais permanentes. Nós sabemos que a pensão por morte ela é rateada em cotas. E se você tem um filho, então essa cota vai ser 50%, mais 10% do cônjuge, mais 10% desse filho, 70%. E quando esse filho alcança 21 anos, esse filho, essa cota é cessada juntamente com ele. Uma das coisas que eu sempre vejo perguntando, até mesmo pessoas entendidas do assunto, pode estender até os 24 anos se a pessoa fizer faculdade? Não pode. Isso é pensão alimentícia, a pensão por morte vai até os 21 anos. E aí a importância do advogado atuante na área previdenciária ter conhecimento de todo esse arcabouço dessas legislações, portarias, medidas provisórias que alteraram, inclusive teve uma lei que virou a mini reforma, que causou uma mudança muito grande, exigindo idade, exigindo tempo na relação, tempo de união, porque assim, a pessoa que ela é casada pressupõe uma dependência econômica pelo fato dela ser casada, tá? E a pessoa que vive em união estável, a Constituição garantia esse pressuposto de dependência econômica, só que veio uma alteração desse entendimento, e aí hoje é preciso provar. Então você, advogado que faz esse trabalho, garanta o benefício do seu cliente, e porque ele que vai precisar, seja ele homem, mulher, porque hoje tanto o homem quanto a mulher, se tiver os requisitos da pensão, eles podem receber, inclusive do mesmo sexo, um dependendo do outro. Vai depender tudo de você, dar essa assistência com relação às provas necessárias para você garantir esse benefício já na esfera administrativa.
Isso significa que o seu cliente, o segurado, vai estar protegido, a família vai estar protegida. E você vai ter um retorno imediato para o seu escritório, sem depender da esfera judicial, sem depender de audiência. E hoje também nós tivemos um entendimento recente, onde a questão de 2 provas que era exigida, passa-se a exigir uma, desde que saiba fazer os outros requisitos. Eu vou beber um pouquinho de água, gente, me desculpa, mas que a minha voz está secando. Então esse é o tema de hoje, a importância desse processo administrativo ser bem feito, para que seu cliente não fique tanto tempo esperando a pensão por morte. Eu tive um caso distinto aqui também no escritório, uma senhora que estava separada, já divorciada, só que eles voltaram a conviver na mesma casa, mas não casaram de novo, ficaram só na união estável. E ela já estava pronta para ir para a justiça. E eu falei com ela, não espera, vamos pegar as provas, vamos fazer todo o processo administrativo, que se for bem feito, você vai conseguir esse benefício sem maiores problemas. Não deu outra. Em menos de 6 meses o benefício foi implantado, porque a pessoa já está passando pela dor da perda. E ainda vai ter que passar pela dor de não ter um sustento dentro da sua casa. Então, nós como advogados previdenciaristas, devemos saber desses detalhes, desses pormenores e ajudar a diminuir a dor dessa família. E todo mundo sai ganhando, porque você vai ter um cliente satisfeito com um trabalho bem feito. Eu vou abrir, daqui a pouco eu vou abrir as perguntas, vou tentar responder, que também vai trazer uma dinâmica bacana pra gente, tá bom? Uma das coisas também que sempre perguntam com relação à pensão por morte para filho maior de 21 anos que tem alguma incapacidade ou alguma deficiência física, mental, intelectual. Como seria essa pensão? É preciso ter esse entendimento, porque você já garante não só o benefício dessa pessoa nessa condição, como você consegue fugir do percentual de 60%, ela vai ganhar 100%. Mas tem que saber o que está fazendo, porque quando passa pela perícia no INSS para constatar a incapacidade, até mesmo o perito fala que não tem direito. Então, cabe a nós, advogados previdenciaristas, dotados de saber, né, de estudo, levar essa informação para o nosso cliente. Vocês estão chegando aqui, essa informação deve ser muito relevante para cada um que está aqui nessa live. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está nessa terra e não vai ser para sempre. E aí a gente tem que estar protegendo os nossos, né? E o advogado previdenciarista pode fazer um excelente trabalho, prestando essa consultoria jurídica para essa família enlutada, diminuindo inclusive a dor dela, porque são documentos que o advogado pode ajudar a providenciar. E aí conseguir esse benefício para o seu cliente. Garanta a pensão por morte para o seu cliente, fazendo um processo. Eu não posso deixar de cumprimentar a doutora Valéria, é um prazer você estar aqui. Estou muito feliz com todos que estão aqui. Um especial para você, um beijo especial. Eu vou abrir as perguntas aqui, que eu acredito que vai ser bem mais dinâmico, para a gente poder trocar essa ideia. E eu acredito que uma das grandes dúvidas, uma das coisas que sempre está em voga a respeito desse tema, é com relação às provas, como provar essa união estável. Então, eu vou estar acessando as perguntas aqui. Marcelo, traz para mim, para eu poder falar. Obrigada. Vamos lá. Então, a Judite está me perguntando aqui. O valor do benefício
altera pelo fato da pensão ficar para o cônjuge do sexo masculino? Não, Judite. Nós temos uma Constituição que garante direito para os dois, em pé de igualdade. O percentual, o cálculo vai ser o mesmo, tanto para a mulher quanto o homem. Os requisitos que têm que ser cumpridos. E o valor vai depender se essa pessoa era aposentada ou se essa pessoa estava aposentando por invalidez. E a outra pergunta também é: a quantidade de filhos e idade deles influencia no valor do benefício? Totalmente. Conforme eu falei, a pensão por morte ela tem cota parte. Cada um vai ter sua cota parte, a esposa e os filhos dependentes. Então, no limite de 100%. Então, se tiver um filho, 70%, 2 filhos, 80%, 3 filhos, 90%, 4 filhos, 100%. Então, afeta diretamente. Vou responder só mais uma pergunta aqui. Como fica o benefício dos filhos que recebem pensão alimentícia? Então, exatamente, Kelly, cada um tem a sua cota parte. O filho vai recebendo, né? Tem as exceções, mas quando ele alcançar a maioridade, 21 anos, esse percentual que ele estava recebendo cessa com ele. Antigamente, antes da alteração das leis, que eu falei com vocês que já vem sofrendo, a pensão por morte, ela vem sofrendo alteração desde 2015. Alterações significativas. Antigamente bastava estar casado. Casou um dia, se a pessoa morreu no outro, estava tudo certo. Hoje a pessoa teria direito à pensão por morte. Hoje não, hoje é exigido um tempo mínimo de casamento, um tempo mínimo de contribuição, para que a pessoa tenha mais tempo de pensão por morte. Inclusive a idade, que foi uma das coisas que mais impactou. Hoje é preciso ter mais de 45 anos, 45 anos ou mais, para que essa pensão seja vitalícia. Entendeu? Por quê? Porque se ela... Obrigada. Deixa eu beber água, gente, desculpa. Se a pessoa não tiver essa idade, tem um escalonamento de tempo de contribuição, de tempo de pensão por morte que ela vai receber. Isso é um choque para uma família. Se a pessoa não souber, um belo dia, ela vai olhar o benefício dela, acabou. Outra coisa também que é muito comum, que o advogado precisa ficar atento. A pessoa está em união estável e dá entrada e tem filho menor. O INSS concede às vezes o benefício e a pessoa está achando que ela está recebendo também. Até que o filho alcança a maioridade e ela descobre que cessou, porque o benefício não foi concedido para ela também. Foi concedido só em função do filho, porque conforme eu falei, a dependência econômica do filho é presumida, é filho. A certidão de nascimento está demonstrada a dependência econômica. Desculpa, é igual ao casamento. A certidão de casamento, em tese, é uma prova de dependência econômica. Existem algumas situações, existem, mas presume-se que a pessoa depende economicamente um do outro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Então, a Bia está me perguntando aqui, como saber se tenho esse direito? A pensão por morte, ela tem requisitos. É um benefício concedido pelo INSS para aquele que contribuía para o INSS, então ele tinha qualidade segurado, ou então estava aposentado. O processo no administrativo começa hoje tudo pelo sistema do meu INSS, ou do 135, ou de todos os canais digitais disponíveis, tanto para o advogado quanto para o cliente. Mas, gente, a importância de fazer isso com um advogado especialista vai te poupar tempo e vai fazer você ganhar o dinheiro mais rápido e vai te poupar de tanto aborrecimento. Esse processo, o que acontece, tem que ir no administrativo. Você não pode, eu já sei que vai negar porque eu não tenho prova. Você precisa passar pela esfera administrativa para que tenha uma análise,
para você não ir para a justiça e ter uma falta de interesse de agir, uma sentença acabando com o seu processo por falta de interesse de agir. Então, o que você tem que fazer? Ir para o processo administrativo. E eu já vou te responder, Flávio. Ir para o processo administrativo com as provas cabais para provar essa união, essa dependência. Após 10 anos, o Flávio está perguntando aqui, após 10 anos de falecido, pode pedir a pensão por morte? Pode, Flávio, não prescreve. A pensão por morte não prescreve. O que vai alterar é o valor, entendeu? Valor que você poderia ter direito, lá atrás, né, as parcelas vencidas, você não vai ter direito, você só vai ter direito a partir do momento que você faz o requerimento, que você demonstra interesse. Me perguntaram aqui, se quem tem direito de receber 100% da pensão por morte? Hoje, se falecer a partir do 13 de novembro de 2019, tá? Porque alterou a lei, a legislação. Então, hoje, só recebe 100%. O filho com uma incapacidade ou com alguma deficiência, esse percentual dele vai ser 100%. Em caso de, se eu não me engano, auxílio acidente, e se tiver 4 filhos, né? Se tiver 4 filhos, porque se tem a pessoa, a mulher ou o esposo, mais 4 filhos, aí ela vai receber 60, 70, 80, 90, 100, 4 filhos. Só nessa condição. Caso contrário, o coeficiente é 60%. Espero que eu tenha esclarecido sua dúvida, Luci. Prazer ter você aqui. Então, minha gente, a importância de fazer esse processo de forma correta, com os documentos exigidos. A Bia tá brincando, vamos ter filho. Não, gente, vai ter filho. E não prescreve. O Flávio fez essa pergunta extremamente importante. Existem, inclusive, datas que, se a pessoa pedir até 1997, nem prescrição tem, vai receber tudo. Por causa de entendimento da legislação, que rege a nossa legislação, é o princípio que é daquela época. Então, se foi nesses períodos, mudou muito, gente. Mudou muito. O advogado tem que estar atento com essas mudanças para não trazer nenhum prejuízo. E a esfera administrativa é o lugar onde, se você fizer um trabalho bem feito, você vai conseguir garantir o direito do seu cliente sem ter que se aborrecer na justiça. Tem mais perguntas aí, Marcelo? Então, mas vamos trazer mais algumas coisas aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês. A pensão por morte, ela começa, o fato gerador é o óbito, tanto da mulher quanto do homem ou do casal homoafetivo. Se um dos dois falecer e existir essa dependência econômica, ela é provada e aí o INSS vai conceder esse benefício e vai levar em conta a idade, o tempo do casamento, o tempo de contribuição desse segurado, tudo isso vai afetar. São muitos detalhes que hoje a legislação trouxe para nossa vida, né? A Kelly está me perguntando aqui, se o falecido tiver mais de uma família, como fica a pensão? Provando a dependência, Kelly, rateia, divide, meio a meio. Vou olhar o balão aqui, tá, gente? Só um minuto. Tem mais aí, Marcelo? Eu rodei aqui a pergunta. Uma das pessoas me perguntaram assim, se os dois forem segurados, né, do INSS e vier a falecer. Deixa eu ver se eu pego aqui. Boa noite, doutora. Se ambos forem aposentados e se um cônjuge falecer e sua aposentadoria é menor. Nessa pergunta aqui,
Beloves, tem muitos detalhes. Parece que é uma pergunta simples, mas são muitos detalhes nessa pergunta. Primeiro, se os dois contribuem, antes podia acumular. Eu podia ser aposentada e pensionista do meu marido se ele vier a óbito. A mesma coisa, se ele, ao contrário, se eu falecer e ele fosse aposentado, ele poderia receber a aposentadoria e a minha pensão 100%. Hoje não. Hoje é feito, tem um escalonamento, um percentual que tem em base do imposto do salário mínimo, e o que passa daquilo vai acrescendo, entendeu? Então eu sou aposentada, meu marido faleceu, eu vou receber, mas eu vou receber um percentual daquele valor. Se for salário mínimo, é salário mínimo. Eu acho que eu tenho, presumida, como faço para provar se já tenho certidão de casamento. Olha, vou te falar, a pensão por morte presumida, primeiro tem que, eu já vi outras provas além de certidão de casamento. Você vai provar essa morte presumida, mais esses documentos que você tem, mais um rol de documentos que o próprio INSS traz e vai dar entrada. Aqui, a nossa região aqui, eles pedem a declaração, né, dessa morte presumida. Gente, eu vou beber água só um pouquinho, porque a minha garganta tá quase fritando. A Janaína tá aqui fazendo uma outra pergunta. Viúva pela segunda vez, tem direito a uma segunda pensão? Muito importante essa pergunta. Depende. Se for do mesmo regime, ela vai ter que escolher a maior. Qual que é a maior pensão que ela vai querer ficar. Porque aí ela vai ter, ela não pode acumular as duas. Se for de regimes diferentes, uma do regime geral, outra do regime próprio, aí sim ela vai ter direito. O Elias está me perguntando aqui se a pessoa, filho com deficiência, tem direito à pensão, é isso, Elias? Sim, tem. PCD, eu acho que é isso que você está me perguntando? Tem sim. E, inclusive para o resto da vida dele. E independente, enquanto durar, né, essa situação, o resto da vida dele, e percentual de 100%. Inclusive eu tive caso aqui no escritório que o pai e a mãe faleceram em função da Covid, e o filho era deficiente intelectual, e a família não sabia e deu entrada só em uma pensão. Filho, né, dependência presumida, não teve problema nenhum. Só que aí, quando ele veio fazer um planejamento comigo de aposentadoria, eu, na conversa, cheguei na situação de que ele tem direito, eu expliquei que ele tinha direito ao benefício da mãe, que tinha morrido depois. Ele ficou muito surpreso, tudo, ele me contratou, a gente preparou toda a documentação e nós conseguimos essa segunda pensão, porque aí nesse caso pode acumular do pai e da mãe, porque os dois eram contribuintes, eram segurados, eram inclusive aposentados, e aí esse filho nessa condição com deficiência intelectual recebeu as duas pensões no percentil de 100%, e pro resto da vida dele. E o responsável, no caso, é o tutor, né? Porque ele tem um tutor, aí teve que apresentar documento e tudo. É isso. Vou olhar aqui no balão, gente, só um minuto. Eu não tenho mais perguntas aqui no balão. Marcelo, tem alguma pergunta aí? Então, esse foi o tema que eu trouxe hoje para vocês. Eu vou pedir desculpas por eu não poder mais me estender, porque realmente a minha voz está bem ruim. Se ficou alguma pergunta faltando responder ou ficou incompleta, pode me chamar aqui que a gente conversa, não tem problema. Alguns trouxeram perguntas muito importantes aqui para mim nessa noite. Eu quero agradecer a participação de todos vocês.
E volto a falar, advogado previdenciarista, o seu processo administrativo bem fundamentado e bem documentado garante a você um retorno imediato e para o seu cliente. E no caso da pensão, é de extrema importância a sua atuação com excelência, para que esse benefício seja concedido o mais rápido possível para essa família que já está enlutada. Um abraço aí. Obrigada por vocês terem aqui ficado comigo até agora, com essa vozinha linda que eu tô. Foi rápido, mas é muito bom trazer esse conhecimento que eu venho trabalhando aqui no meu tempo de advogado. Se eu não respondi da forma que vocês esperavam, pode perguntar aqui de novo que a gente conversa. E fiquem com Deus aí. Um abraço a todos. Vamos lá. Obrigada, Bia. Obrigada, Kelly, Elias, querido. Obrigada, Cris. Obrigada aí, gente. Pastora Osana, querida. Muito obrigada. Obrigada aí. Fiquem com Deus. Foi rapidinho para ficar com gosto de quero mais. Semana que vem a gente está aqui com mais novidade. Eu conto com vocês. Coloca aí na agenda. Toda quarta, às 20 horas. Vou estar trazendo informações relevantes para você, advogado, para alavancar mesmo a sua advocacia e levar informações importantes para o seu cliente, trazer soluções para o seu cliente, para que você possa ver mesmo o seu escritório movimentar, crescer. Um beijo, obrigada. Pode deixar, eu tô cuidando, bebendo bastante água. Ô, Fernanda, acaba de acabar. Um abraço. Obrigada. Tá bom, um abraço aí. Cerrei. Ótimo.